Oi gente, eu sou a Luni e bem-vindos ao 7º episódio de resenhas do T1 2021 e Youth With You Season 3, mas essa semana, mais uma vez, a gente não teve episódio do T1 na quarta, não faço ideia do porquê. Também não faço ideia do porquê que os episódios do Youth With You ainda estão saindo no VIP. Mas, de qualquer forma, como sempre, eu vou deixar na descrição o link com a playlist com todos os episódios. Lembrando que no primeiro episódio eu explico onde assistir, como votar e tudo mais. E no quarto episódio eu falo sobre como eu tô assistindo os episódios do Youth With You, mesmo com o VIP. E o episódio começou com os meninos fazendo uma brincadeira de Olimpíadas de Inverno. E o Youth With You sempre tem disso, né? De pegar uns trechos de episódios e dar umas brincadeiras pros meninos relaxarem, e eu adoro. E aí eles tiveram o Aikali Lee e o Jojo como os MCs ali da brincadeira. Lembrando que ano que vem as Olimpíadas de Inverno são na China. E aí eles dividiram os meninos entre as idades, então a média de idade, então era de... Os meninos que tinham mais ou menos 19, 18, os meninos de 20 a 22, os meninos de 24 a 20 e poucos e os meninos de 27 pra mais. E aí eles ficaram lá competindo entre os times, uma coisa bem Isaac, só que numa escala menor. E as brincadeiras estavam valendo prêmios em comida, né? Essas coisas dos patrocinadores do programa. E depois de toda essa dinâmica, os meninos ficaram sabendo quais vão ser os próximos stages. Então é uma coisa nova no Youth With You, não rolou em nenhuma outra season, que é um stage chamado I Want. E nele, basicamente, os meninos vão ser os diretores da apresentação, então eles vão poder decidir desde a coreografia, cenário, figurino, estilo, design, tudo. Porém, os meninos têm, claro, um limite de tempo e de verba, e eles também têm que ter as suas ideias aprovadas pelos diretores do programa. E aí os meninos também tiveram a liberdade de escolher os próprios times, a única coisa é que eles tinham que decidir entre aquelas divisões de idade que eles tinham feito a brincadeira das Olimpíadas. Depois de terem os times escolhidos, cada um dos times foi para uma sala separada e aí a produção mostrou para eles as músicas que eles poderiam escolher para fazer a performance. Aí todos os times conversaram entre eles e decidiram as músicas que eles queriam, né, em ordem de prioridade. E cada um dos times mandou um representante para poder batalhar por essas músicas. Aí como funcionou essa batalha, né? Cada um dos representantes dos grupos desceram para um espaço que já estava reservado e cada um deles ganhou um celular. E aí eles tinham que digitar o nome da música e mandar a mensagem, né? Todos os celulares estavam conectados no mesmo grupo, né? No mesmo chat. E aí eles mandavam a mensagem e a mensagem que chegasse primeiro ganhava a música, pegava a música que tinha escolhido. E nisso tiveram alguns times que foram na mesma música, então realmente o menino que mandou a mensagem primeiro conseguiu pegar a música pro próprio time, como também tiveram times tipo o time do Katin, que ele foi o último a mandar mensagem no chat, mas como só ele queria a música que ele tinha escrito na mensagem, então ele conseguiu a música. E aí, conforme as músicas iam sendo selecionadas, os meninos que conquistaram, né, a música voltavam pra sala, comemoravam com seu time, e os meninos que ainda não tinham conseguido ganhar uma música continuavam lá pra mandar mensagem de novo e batalhar de novo pelas outras músicas. E eles foram fazendo isso até que literalmente não restasse mais nenhuma música. Aí, tirando a parte mesmo de escolha de música, o que aconteceu nessa parte do episódio, que foi um pouco mais interessante, é que o Lian Sen, ele deu sorte porque ele conseguiu ser o primeiro a mandar mensagem da música mais requisitada. Então ele ficou super aliviado quando ele viu que ele conseguiu a música que o time dele queria, que era a prioridade deles. Então ele acabou chorando de, sei lá, nervoso, de alívio. E aí no final da dinâmica, quem também acabou chorando, mas por outro motivo, foi o Jojo, porque ele foi o último, então a música que foi pro time dele foi a música que sobrou. E aí, inclusive, ia virar a noite, né, porque era tipo 11 horas da noite, ia virar o dia, e no dia seguinte era aniversário dele. E aí ele tava super chateado que ele tinha decepcionado os meninos do time dele, não sei o quê. Aí deu muita dó, ele acabou voltando chorando pra sala. Mas é claro que os meninos não ficaram bravos com ele, não tinha nem porquê. Essa dinâmica foi uma coisa muito aleatória, de tipo, quem manda a mensagem primeiro, não tinha o que fazer, né? Depois das músicas escolhidas, cada time voltou ali pra sua sala, se reuniram e começaram a discutir as ideias, né, do que eles iam querer fazer pra cada apresentação. E aí rolou uma dinâmica que o programa chamou de I Want Briefing. E aí, IT, eu vou ser obrigada a corrigir vocês, porque pra quem não manja de audiovisual, marketing, essas coisas,
Briefing é quando o cliente coloca já as ideias definidas do que ele quer para a campanha dele, para a propaganda dele, e entrega isso para sua empresa. Então, quando a empresa recebe o briefing, já são as ideias definidas do que o cliente quer pro projeto. Que não é o caso que tava rolando ali com os meninos do Youth With You. O que eles fizeram foi um pitching. Então, era mais correto que se chamasse I Want Pitching, porque a dinâmica de um pitching é quando um grupo se reúne e eles criam a ideia, o projeto, eles literalmente, né, criam o projeto e apresentam para os diretores para esse projeto ser aprovado ou não. Então, isso é um pitching, agora vocês já estão mais bem informados do que a ITI, parabéns. E aí, para aprovar as ideias dos meninos, estava a PD e os diretores do programa, então o diretor geral e alguns diretores de áreas específicas, como de som, de figurino, de maquiagem. E aí, logo de cara, a maioria dos grupos já aprovou o que eu já esperava, que os meninos não fazem a menor ideia do que é viável e inviável numa apresentação dessas. Então já chegaram alguns meninos com umas ideias muito mirabolantes, umas ideias muito grandiosas, que pra verba, tempo e estilo de programa não dava pra rolar. Então os diretores já ficaram meio assim, já tiveram que começar a barrar várias ideias dos meninos e tal. E a PD já tava chegando num ponto de falar, quer saber? Deixa os meninos fazerem, vai dar errado, e aí eles vão aprender que não dá certo. Ela já tava até meio, preocupada, achando que ia dar tudo errado, porque as ideias realmente eram muito mirabolantes. Mas, por sorte, alguns grupos também, acho que uns 3 grupos, tiveram ideias totalmente viáveis e muito melhores. E mais simples, né? Mais condizentes com o programa, apresentação e tal. Então, eles acabaram barrando esses primeiros grupos e falando, ó, pensa melhor, porque isso não dá pra fazer. E esses últimos grupos que mostraram, eles aprovaram direto as ideias. Aí o programa já cortou pro dia das apresentações e o grupo da Esther, o The Nine, que debutou na última season, né, do Youth With You, das meninas, elas estavam lá, elas foram assistir as performances, inclusive o programa já disse previamente pra elas como seria cada performance, então elas já meio que estavam na expectativa, já sabiam mais ou menos o que esperar, e elas iam assistir, mas pelo que eu entendi, elas foram realmente pra dar um apoio pros meninos, porque elas entraram na sala que eles estavam e conversaram um pouco com eles, falaram um pouco da experiência delas com o programa e com ser idol, esse tipo de coisa. Mas não é como se a presença delas fosse fazer alguma diferença ali, elas não vão votar nem nada, pelo que eu entendi, ninguém falou nada sobre isso. Então parece que elas foram mais dar um apoio e depois acho que elas vão performar no episódio que vem pra eles e tal. Então foi só pra dar um tchan ali, pra chamar as meninas. E aí foi explicado pra gente que vão ser 11 apresentações e o público vai votar, né? Acho que rolou aquela plateia de novo de repórteres e tal, porque eles estavam todos sentadinhos em cadeiras, bem bonitinhos. Então eu acho que deve ser outros repórteres, ou talvez os mesmos até. Dessa vez eles não entraram em detalhes sobre isso, mas eles estão ali pra votar. E no final de todas as apresentações, os 3 grupos mais votados, né, com a maior quantidade de votos, ganham. E eles ganham pontos adicionais no ranking, assim como foi na Position Evaluation. Então, o grupo mais votado de todos vai ganhar 20 mil pontos cada um dos meninos. O segundo grupo mais votado são 10 mil pontos a mais. E o terceiro grupo são 5 mil pontos. E aí, mais uma vez, eu explico pra vocês que isso é muito, muito importante pros meninos, porque isso é crucial pro momento da eliminação. Então, às vezes, o trainee não teve votos o suficiente do público geral na votação mesmo, ali no aplicativo, mas por conta de 20 mil pontos a mais ganhos em uma apresentação, ele deixa de ser eliminado. Então é realmente muito importante pro jogo esses pontos que os meninos ganham. E aí todas as apresentações deste episódio foram dos grupos de meninos de 20 a 22 anos. Lembrando que as idades são essas mesmo, 20 a 22, não é como na Coreia que a idade é diferente. E aí começamos com o time de Feeling So Good, que foi um daqueles times com ideias totalmente inviáveis e que o programa tava, não, pelo amor de Deus, gente, não dá pra fazer isso. Sem contar que as ideias deles, que também eram viáveis, eram ruins. Então, mano, esse time já tava difícil desde o começo. E aí a única coisa que eu consigo pensar é, quem inventou de colocar o Doe e o WD no mesmo time? Juro, 2 pestes. E aí essas 2 pestes, o que eles queriam fazer? A música tinha um conceito animado, ela era engraçada, divertida, era pra animar a galera. E aí eles queriam que a coreografia fosse o que o programa chamou de brainwashing, que é lavagem cerebral, assim. Eles queriam que a coreografia fosse uma coisa engraçada, divertida, simples e que ficasse na cabeça.
tipo Gangnam Style, era o exemplo que eles estavam usando. Eles queriam que a música inteira tivesse uma coreografia de Gangnam Style, incluindo o break de dança, eles queriam que fosse nesse estilo. E aí é lógico que os dancers do grupo não ficaram felizes, porque eles queriam mostrar as habilidades deles dançando, né, não fazendo uma coreografia fácil e besta. Então, o Minchuan e o The Dream, que eram os dancers, né, com maior destaque ali no grupo, ficaram bravos e com razão. Inclusive, o The Dream tava muito pistola, dava pra ver na cara dele. Só que o WD foi muito insistente. Ele literalmente passou o dia inteirinho atormentando os meninos e falando de todos os 1000 motivos pelos quais a coreografia deveria ser brainwashing, a música inteira e blá blá blá. E aí, juro, ele atormentou tanto os meninos que no final do dia eles simplesmente falaram: tá bom, vamos fazer do jeito que você quer, tipo, pra fazer ele ficar quieto. Então foi meio que por livre e espontânea pressão que eles acataram as ideias do WD e do Doe, né? Porque quem coreografou foi o Doe e quem ficou insistindo foi o WD. Mas os dois, assim, super insistentes e bem chatinhos nesse momento. Eu gosto dos dois, os dois são muito legais, mas nessa hora ali eu acho que eles foram insistentes demais, eles deviam ter sentado e conversado numa boa. E foi o que os meninos tentaram, eles ficaram sentados o dia inteiro tentando conversar né, entrar num acordo, mas não deu certo. E aí, chegou na hora da apresentação, né, e claro que infelizmente não deu certo, então, juro, a apresentação foi a coisa mais esquisita que eu já assisti em todos esses programas. Foi muito estranha, foi muito bagunçada. E o pior é que ela não foi nem bagunçada no quesito dança. A coreografia até que chamou atenção mesmo, essas partes bem brainwashing, né, que os meninos deixaram. Realmente chamou atenção, a galera tava dançando, brincando junto, assistindo. Mas a parte de canto e rap foi um desastre total. Os meninos estavam muito fora do ritmo, ficou bem ruim, bem bagunçado. Porque disse o Ron Hall, eu acho que foi o Ron Hall, que talvez os meninos tivessem entrado muito no clima da música de agitado, diversão, não sei o que, hype, que eles acabaram... Faltou, tipo, aquele 10% de ficar preso e pé no chão e falar, não, beleza, tem que fazer direito, cantar direito, dançar direito, sabe? Não rolou isso e aí virou uma bagunça total. Foi bem ruinzinha de assistir mesmo. Mas pra mim, o The Dream, por sorte, ainda brilhou na coreografia, porque ele dança muito, muito, muito bem. E ele teve um destaque muito grande na coreografia. E ainda, apesar dos erros, apesar dos pesares, eu ainda gosto muito do WD no palco apresentando. Eu achei que o rap dele... Eu não entendo de rap, mas eu não achei ruim quando eu tava ouvindo. Eu achei que foi uma parte mais legal da música. E ele sempre tem muita hype, né? Que às vezes até demais mesmo, mas... No palco assistindo ele é sempre divertido, então eu acho que ele também se destacou, mesmo que ele não tenha ido tão bem. E aí no final eu vou até adiantar uma coisa que aconteceu, tipo, no finzinho do episódio, que foi no momento que eles anunciaram o ranking, o grupo deles, né, não foi bem, por motivos óbvios. E aí o WD se sentiu muito culpado, ele botou a mão na consciência e percebeu que ele não devia ter ficado insistindo num negócio nada a ver, que eles perderam o dia inteiro só na insistência dele e que no final nem era uma ideia boa, então eu fiquei chateada porque ele ficou chateado, ele tava, tipo, muito chateado mesmo e se sentindo culpado por conta de tudo. Mas, querendo ou não, tipo, pelo menos ele teve consciência, sabe? Então, daqui pra frente eu acho que ele vai melhorar e vai perceber que ele não pode ser tão assim. Mas, enfim, as 3 apresentações seguintes, a IT meio que fez um combão na edição, então ela mostrou as 3 músicas ao mesmo tempo, tanto os ensaios, né, e depois as apresentações. Então ficou tudo meio misturado na edição, mas eu separei música por música pra ficar mais fácil. E aí a gente começou com o time de Letting Go, que mostrou nos ensaios que, mais uma vez, o menino Jerome tendo dificuldade com a coreografia. No último grupo já tinha mostrado que ele teve muita dificuldade com o canto, e agora nesse grupo ele teve muita dificuldade com a coreografia. Querendo ou não, ele tem muita dificuldade com tudo, ele ainda é bem newbie. Só que mais uma vez, toda a edição dando o screen time do grupo para um único menino, pro Jerome de novo. E eu não sei porquê, gente, ainda não entendi o que esse menino tá fazendo no top 9. Eu acho que ele tá em 9º lugar no top, no ranking de votação, tipo, não sei o que a galera viu nele, gente, sem ofensas, caso você seja fã dele, mas pra mim ele é fofo e bonitinho e acabou, sabe? Ele não tem talento, infelizmente, tipo, ainda não tem, ele tá, né, desenvolvendo agora, que ele tá aprendendo, e ele é muito sem graça, ele não tem carisma, ele é meio morto, inclusive o programa usa de desculpa que ele é muito calmo. Até mostrou na edição as meninas do The Nine comentando isso, os mentores, não sei o quê, todo mundo, nossa...
como o Jerome é calmo. Gente, pra mim ele não é calmo, ele é morto. Tipo, ele não tem relevância nenhuma em nada. Tipo, ele não fala, ele não faz nada, tipo, juro. E aí, como eu disse, mais uma vez, todo o screen time só pra ele. Inclusive, nesse time, a gente tinha o Highway. A gente tinha o Highway, que podia ser claramente o dono do screen time todo, e assim, merecido, porque ele é incrível. E não, tipo, ele mal apareceu, ele apareceu uma vez ou outra só ensinando o Jerome a dançar, tipo, sendo um líder super paciente, mas só. Mas enfim, a música desse grupo era bem focada no vocal, apesar de ter os momentos de dança. E aí a apresentação foi bem típica de grupo vocal, foi bem bonita. Inclusive a maioria dos meninos cantava muito bem, então a apresentação foi sim muito boa. O cenário tava bem bonito, os figurinos estavam super condizentes com uma apresentação focada nos vocais. Só que assim, apesar da música ser ótima, os vocais serem ótimos, tava tudo muito bonito, mas eu particularmente achei a apresentação muito sem graça. Pra mim, a apresentação foi o Huawei, o Crayon e os amigos. E o Vicky Way também. O Vicky Way, eu acho que ele sempre tem um destaque muito bom e a voz dele é muito bonita. Mas tirando os três, os outros meninos eu achei super apagados, mesmo que eles tenham cantado super bem, então não tô dizendo que eles foram mal, mas só que, tipo, apagados, sabe? Pra mim não teve graça nenhuma de assistir. Aí a segunda apresentação desse combão aí que a edição fez foi Who's the Real MVP? E nesse grupo a gente tinha o Yan Hao Min, que foi escolhido como center por conta do rap dele, então parece que as linhas do center eram de rap, e ele tinha um rap bom, né? Se destacou ali na hora que os meninos estavam votando. E ele ganhou o center, só que na hora de dançar ele não era tão bom. Então, quando eles foram pro ensaio com a Lisa, ela acabou perguntando quem era o center, ela viu que era ele, e ela disse que ele não se destacou, então ele não estava parecendo um center, que ele tinha que trabalhar nisso, melhorar, pra poder ser um bom center. E aí ele ficou meio chateado depois, né, quando eles saíram do ensaio com ela, e ele acabou chorando, porque, né, ele queria sair bem, então ele ficou meio chateado. Mas pelo menos ele usou isso de incentivo, então ele começou a ensaiar, tipo, o triplo. Ele meio que se isolou e ele foi pra uma sala sozinho e ficou lá ensaiando horrores até ele conseguir melhorar. Mas pelo menos ele se esforçou e ele realmente melhorou como center. E aí nesse mesmo time a gente tinha o Katin, que tava como líder, e ele também acabou chorando por conta da pressão de ser um líder. Só que o que me deixou levemente pistola foi que o programa usou a cena do Katin chorando 30 mil vezes como bait. Então eles usaram no teaser, no começo do episódio, tipo, usaram 1000 vezes a cena do Katin chorando pra chegar no momento de explicar e o programa simplesmente passar por cima, sabe? Só falaram que ele chorou por conta da pressão de ser líder, e aí mostraram ele no banheiro chorando, e os outros meninos indo atrás dele, acalmando ele, e foi isso, sabe? Mas em momento nenhum o programa mostrou as conversas, e o que levou ele a explodir, e realmente sair da sala e chorar e tudo mais. Isso o programa não mostrou, então eu fiquei pistola que eles basicamente usaram o Katin de bait, porque ele é famoso, mas que no final não explicaram pra valer o que rolou. E aí, no momento da apresentação, eu fiquei um pouco dividida, porque ao mesmo tempo que ela foi bem legal, ela também foi meio sem graça. Então, eu não sei exatamente o que pensar, mas o cenário tava muito, muito bonito. Eles fizeram como uma galeria de arte, com as fotos deles, inclusive, eu achei bem bonito. E eu amei a ideia que eles tiveram de levar uma Steadicam pro palco. Então, tinha realmente uma câmera no palco acompanhando eles, andando com eles. Eu adoro esse efeito, principalmente pra TV. Só que eu acho, e aí é real um palpite meu, que talvez isso tenha atrapalhado um pouco os meninos no momento de votação ali, porque quando você usa uma Steadicam, pra quem tá assistindo da TV ou por um telão, fica muito legal o efeito, fica tipo realmente muito, traz uma proximidade entre o artista e quem tá assistindo, então eu gosto pra caramba desse efeito. Só que pra quem tá assistindo ao vivo, a plateia ali na frente basicamente viu os meninos cantando pra uma câmera, sabe? E aí o único momento da apresentação deles, que eles real paravam de apresentar pra Steadicam e apresentavam pra plateia ali na frente deles, acho que foi um refrão e o break do final. Então eu acho que talvez isso pode ter prejudicado a quantidade de votos que os meninos ganharam da plateia ali no momento, por não ter uma apresentação 100% focada pra eles, sabe? Mas como eu disse, isso é achismo meu. Mas o center, pra mim, também foi muito apagado. Deu pra ver a melhora dele comparado com o ensaio com a Lisa, mas ao mesmo tempo eu ainda achei ele super apagado, bem sem graça. Eu acho que o único momento que ele teve um destaque, que ele, pra mim, se saiu muito bem,
foi no Dance Break, mas já era o final da apresentação, então a apresentação inteira eu nunca nem diria que ele era o center se eu não soubesse. E pra mim, assim, Who's the Real MVP? Katin, perfeito, maravilhoso em tudo que se propõe. Pra mim, o Katin podia ter sido center tranquilamente, porque pra mim ele tem um destaque muito maior no grupo. Mas enfim, né, além da minha opinião biased pelo Katin, eu também gosto muito do vocal do Hongyu, eu acho a voz dele lindíssima, então toda vez que ele canta, não tem como não gostar, a voz dele é linda. A única coisa que eu fiquei meio assim, porque eu gostei muito da audição dele, só que desde as audições, ele não tem screen time no programa, então todo grupo que ele entra, ele nunca recebe screen time dos ensaios. As únicas coisas que eu assisti dele foi nos conteúdos extras que a IT libera no aplicativo, mas realmente nos ensaios ele é super apagado. Por sorte, ele ainda tá super alto no ranking, então não tá atrapalhando tanto ele a falta de screen time. Mas enfim, na apresentação ele foi super bem. E aí, pra mim, no rap, o menino Dr. Chan, vocês lembram, né, da piada do último episódio, do menino Dr. Chan? Ele e o Mei no rap, pra mim, foram os melhores, eles são muito bons. E aí rolou até um momento de atuação entre os dois, de uma brincadeirinha enquanto eles faziam rap, que eu amei, achei que foi o ápice da apresentação. Infelizmente, todo mundo dá muito mais atenção pro Dr. Chan do que pro Mei, mas desde a apresentação de Unworthy, eu tô apaixonada também pelo Mei e pelo Johan, mas eu vi que no ranking eles estão super baixos, e aí eu tô votando neles, tipo, pelo amor de Deus, não saiam do programa, vocês são bons, mas as pessoas não estão dando valor. Mas enfim. Mas no final a apresentação, assim, não foi um desastre como Feeling So Good, mas também não foi incrível, não foi... Foi, tipo, meio sem gracinha, que nem Letting Go. E aí o último time desse combão aí que a edição fez foi o time de Wula Budzo, que foi a música que sobrou, né, que foi pro time do Jojo. Só que os meninos, assim, em 2 segundos que eles souberam a música que eles iam ter, eles já estavam super animados tudo de novo. Então o Christian, o Merman e também o Jojo eram os mais animados do ensaio, que estavam gritando, dançando, fazendo uma bagunça. Mas o clima nesse grupo tava muito gostoso, então eles estavam super contentes. E aí a música deles, eles não usaram com essas palavras exatamente, mas ela tinha um estilo tipo opening de anime, sabe? E tanto que os meninos usaram a referência de anime, eles falam isso. E aí eles resolveram fazer uma apresentação como se fosse uma banda japonesa com um estilo de anime. E quando eu digo banda, eles queriam literalmente uma banda, então instrumentos no palco. E aí o que eles fizeram? Eles inventaram um palco com 2 níveis. Então o nível mais baixo teve os meninos que seriam os vocalistas da banda, então eles só tinham um stead mic na frente deles, e eles cantavam e dançavam. E os meninos no nível mais alto do palco, eles tinham real os instrumentos, então guitarra, teclado, baixo, tudo mais. Só que o único problema é que os meninos não sabiam tocar instrumentos. Então, de uns 10 meninos, sei lá, que tinham nesse time, o único que sabia tocar alguma coisa era o Merman. Só que o Merman, ele era o center, então ele era o vocalista principal, ele tava lá na parte de baixo. Então, eles optaram pelos meninos pegarem os instrumentos e fingirem que estavam tocando. Achei uma ideia de jirico? Achei um pouquinho, vou ser sincera, mas eu já explico o que eu achei sobre a ideia mesmo e como influenciou na apresentação deles. E aí, como eu disse, o meu filho, o Merman, tava de center, eu fiquei muito contente de ver ele de center de novo, porque ele é um vocal incrível, e eu preciso admitir pra vocês que eu estou muito nervosa com o dia da eliminação, porque os meninos da Queens não estão muito altos no ranking, eles estão ali num nível que talvez eles sejam eliminados, então eu tô muito nervosa porque, gente, o Merman, juro, ele foi perfeito nas 2 apresentações, nas 2. E ele foi o center das 2, ele foi incrível, altos destaques, tanto no screen time do ensaio quanto na apresentação. E eu não sei por que a China não vota nele, mano. Ele é perfeito, sério. Se ele for eliminado, eu vou ficar muito brava, gente, muito brava. Mas enfim, estou torcendo pra que não, pra que depois dessa apresentação ele tenha ganhado votos, pelo menos nesses 2 últimos dias de votação, porque hoje é sexta, amanhã é sábado, e amanhã, se eu não me engano, logo que sair o episódio, as votações vão ser encerradas. E a apresentação foi realmente incrível. Pra mim, foi a melhor apresentação desse episódio, porque ela realmente teve muito meu estilo. Eu gosto de apresentação super animada, super dinâmica.
E ela realmente foi muito bem, todos os meninos cantaram muito bem, dançaram muito bem, estavam com um carisma impecável, então ela foi realmente muito, muito perfeita. E como eu disse, meu filho, vocal, main vocal da nação, main center da nação, sei lá se existe main center, mas ele foi incrível de verdade. E além dele, o Christian, pra mim, foi também um destaque enorme nessa música. Juro que todas as vezes que a câmera focava no Christian, eu tinha um ataque cardíaco, porque ele não faz nada e o carisma dele já é incrível. Tipo, ele levanta uma sobrancelha que eu nem sei fazer e ele já é incrível, sabe? Ele cantou muito bem, dançou muito bem, soube interagir com a câmera, com os outros meninos enquanto ele cantava. Mas o time todo tinha meninos muito talentosos, então não dá pra falar, tipo, acho de quase nenhum ali, tipo, esse aqui não foi tão bem. Tipo, a maioria foi muito bem mesmo. Só que daí a gente chega no ponto que eu falei lá atrás pra vocês, que eu achei que a ideia da dinâmica do palco deles foi uma ideia um pouco ruim, porque, na minha opinião, os meninos que estavam na frente, então os meninos que estavam ali como os vocalistas da banda, eles tiveram muito mais destaque, muito mais atenção de tudo, assim, no geral, das câmeras, da plateia e tal, comparado com os meninos que estavam atrás com os instrumentos. Pelo menos foi a minha impressão assistindo. Porque os meninos da frente, eles tinham mais liberdade, eles cantavam, eles dançavam, eles interagiam, não sei o que, tinha bastante coisa. E os meninos que estavam na parte de cima, eu acho que eles estavam meio presos ali na atuação deles de ter que ficar tocando os instrumentos. Mesmo, tipo, eles nem sabiam tocar, então é pior ainda. Mas eu achei que ficou meio preso, sabe? Eles não tinham muito o que fazer além de tocar e cantar. E aí, no meio pro fim da apresentação, eles largam os instrumentos e todos eles descem. E aí foi uma parte mais legal, que deu mais foco pra eles. Mas mesmo assim, eu achei que eles ficaram um pouco apagados em comparação com os meninos que estavam na frente. E outro ponto, mas aí também isso vai muito da música, é que pra mim nesse time tinham muitos meninos que são bons performers. Então meninos que são muito bons dançando, que conseguem fazer Paranauê e um monte de coisa assim, e que nessa apresentação infelizmente eles não mostraram esse lado deles. Claro que é bom pra eles mostrarem um outro lado, que eles sabem cantar e tudo mais, mas de qualquer forma eu achei um pouquinho desperdiçado assim pra eles. E a última apresentação desse episódio foi da música de Where Has the Time Gone, que era uma música totalmente focada no vocal, uma música bem emotiva. E por sorte esse grupo realmente era muito forte no vocal, então a maioria dos trainees ou era um ótimo vocal ou era um ótimo rapper. Então eles pegaram alguns trechos da música e colocaram raps, e as outras partes dividiram entre os vocais, e tava tudo lindo, tudo perfeito. Eles realmente, tipo, só deles cantarem a música já tava incrível. Só que eles achavam que tinha alguma coisa faltando, sabe, na música. E o tema da música deles, da letra, fala sobre família, sobre os pais que se sacrificam trabalhando e, sei lá, sabe, passando o dia inteiro fora de casa, que se sacrificam pelos filhos e pelo amor entre pais e filhos. Esse era o tema da música. Então os meninos resolveram ligar para suas famílias e gravar as ligações para poder usar alguns trechos no final da performance. E aí foi um momento dividido entre partes muito engraçadas e também super emotivas, porque tinha algumas famílias do tipo, e aí, como é que você tá? Não tô com saudade não, fica aí sussa, não sei o que, sabe? Umas famílias mais, assim, de boas. E outras famílias, claro, mais emotivas, então algumas mães que choraram de saudade dos filhos e tudo mais. Então foi um momento engraçado e emotivo ao mesmo tempo dos ensaios. E aí, claro, como já era esperado, a apresentação foi muito linda, foi muito emotiva. Então tava tudo muito bonito, o cenário, os meninos pensaram, eles colocaram 12 cadeiras como se fosse um relógio. E todo o cenário era todo baseado em relógios, em tempo, ampulheta. E tava tudo lindo, cenário lindo, figurino lindo. E como eu disse, todos os meninos eram absurdamente talentosos. Então o vocal tava impecável, o rap tava impecável. E os meninos conseguiram sim passar toda a emoção necessária da música. A letra já era bem pesada, né, e tudo mais. Então acabou que alguns dos meninos, enquanto apresentavam, eles estavam chorando. E aí todo mundo começou a chorar. Então as meninas do The Nine todas chorando assistindo. Os meninos dos outros times também chorando enquanto assistiam, a pedir, todo mundo. Eu vou ser sincera e admitir pra vocês que eu não chorei enquanto eu assistia, mas não porque a apresentação não foi emocionante, eu só, sei lá, não é um tema que me toca tanto assim, mas realmente foi muito lindo e óbvio que por isso que eles deixaram pro final do episódio, porque foi um momento muito emocionante no programa. E como eu disse, todos eles eram muito talentosos, mas como sempre, pra mim, o Otter sempre se destaca em apresentação vocal e pros mentores também. Então o Ron Hall sempre elogia muito o Otter, todo mundo, a voz dele é muito...
tem um destaque muito grande, é muito diferente e parece muito profissional quando ele canta. E além dele, eu vou ter que falar de novo do Feiyan aqui, porque parece que ninguém fala dele, mas eu acho a voz dele muito diferente, muito bonita. E aí no final do episódio a gente teve uma coisa que eu não esperava, que foi o anúncio de ranking. Então eles anunciaram quais times foram mais votados entre os meninos de 20 a 22 anos, que foi, como eu disse pra vocês, todas as apresentações desse episódio. E aí, pra já adiantar pra vocês, a gente ficou em quinto lugar, Feeling So Good, né? Super esperado, porque como eu disse, foi uma bagunça, infelizmente. E aí também foi nesse momento que eu falei pra vocês que o WD acabou ficando super chateado. E eu entendo ele ficar chateado, acho que eu também ficaria no lugar dele, tipo, acho que ele deve ficar e colocar a mão na consciência, mas também, como eu disse, não é totalmente culpa dele, então eu também não tenho tanto problema. Pelo menos eu espero que ele saiba que, tipo, não tem tanto problema, assim, não é o fim do mundo. Mas enfim, em quarto lugar ficou a apresentação de Who's the Real MVP. Também achei super esperado, porque, como eu disse pra vocês, foi bem sem graça, e eu realmente achei que interferiu na votação os meninos não terem feito uma performance toda focada na plateia que tava na frente deles. Aí, em terceiro lugar, ficou Letting Go. Como eu disse pra vocês também, foi uma apresentação boa, porém levemente sem graça, então eu achei condizente ficar em terceiro lugar. E acho que também, como já era bem esperado, em segundo lugar ficou a apresentação de Woola Budzo e em primeiro, óbvio, a apresentação de Where Has the Time Gone? Eu particularmente gostei mais da apresentação dos meninos que fizeram a banda, né? Dos meninos de Woola Budzo, desse nome difícil de música. Mas é porque é mais o meu estilo, não quer dizer que os meninos tenham sido melhores. Também não quer dizer que eles foram piores do que Where Has the Time Gone. Eu só acho que são dois estilos muito diferentes de performance. Mas por conta de toda a emoção e tudo mais, então eu achei justíssimo esse time ficar em primeiro lugar. Achei justo e achei que era esperado, então, por incrível que pareça, eu gostei do ranking. Seria, acho que, exatamente o ranking que eu faria. Então, parabéns, China, vocês souberam votar. E foi isso pro episódio de hoje, as últimas apresentações e o final do ranking, o ranking geral. Vai ficar pro próximo episódio, assim como provavelmente a apresentação do The Nine e o início dos ensaios pra música tema. Mas enfim, de qualquer forma, vocês sabem que eu sou levemente biased aqui nesse canal e que eu adoro assistir o Youth With You, amo os episódios, então eu fico muito feliz que tem episódio toda quinta, que não, né, que nem o Chuan, que fica variando aí, que tem semana que tem semana que não tem. Mas enfim, eu sei que a maioria das pessoas que assistem as minhas resenhas assistem pelo Chuan. Então se você assistiu esse vídeo até o final, por favor, me deixe um comentário dizendo: olha, assisti até o final, estou sim acompanhando o Youth With You, tanto aqui pelas resenhas quanto lá no programa. Eu sei que tem gente que assiste só as resenhas pra saber o que tá rolando, então me contem nos comentários quem são vocês nesse rolê, se vocês gostam do Youth With You e estão assistindo, ou se vocês estão aqui porque queriam ver o Chuan, mas de repente, né, não tinha, mas vocês assistiram o vídeo de qualquer forma. Me contem nos comentários, por favor, eu quero muito saber. E como sempre, claro, pra me ajudar, não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo pra quem vocês sabem que tá assistindo o programa, tanto esse quanto o Chuan. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificações pra não perder nenhum outro vídeo. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!